Nina e o Mistério do Casarão, por Ada May. Capítulo 2. O Casarão. Por que será que existem lugares com talento para dar calafrios? Era sábado, dia mundial de dormir até um pouco mais tarde. Nina, porém, estava tão ansiosa com a brilhante ideia que tivera, fruto de mais uma noite insone, que não suportou esperar por uma hora decente para ligar para Juliana. Pagou caro por prestar seu serviço gratuito de despertador, tendo que aturar o mau humor de ogro da amiga. Alô? Sua casa tá pegando fogo? Não? Então me faz um favor e volta para sua cama. Não são nem 9 da manhã e hoje é sábado, resmungou a mal-educada, pronta para desligar na cara da outra. Espera um pouco, desculpa ligar assim tão cedo. É que eu tive uma ideia. Queria que você viesse comigo até o velho casarão. Tá maluca? Perguntou Juliana, bocejando, sem poder acreditar no que ouviam seus pobres ouvidos semi-adormecidos. E por que não? Se quisermos encontrar coisas estranhas, temos que ir a lugares estranhos, respondeu Nina com a maior cara de pau. Nem pensar. Naquele casarão com fama de mal assombrado, eu não entro de jeito nenhum. Esquece. Nina era dura na queda e não estava disposta a desistir tão facilmente de sua ideia brilhante por causa de uma amiga medrosa e sonolenta. Por acaso você tem uma ideia melhor? Onde mais a gente poderia ir? Quem sabe investigar as atividades do trem fantasma no parque de diversões? Perguntou ela para lá de irônica. Juliana estava absolutamente sem cabeça para discutir com a outra naquela hora da manhã. E também sabia que ficava difícil criticar a amiga quando não tinha nenhuma ideia melhor para dar. Mas só de pensar naquele casarão esquisito, sentia seu coração congelar. Era chato, mas precisava ser sincera. Amiga, sinto muito, mas acho que não tenho coragem. Fico te devendo essa, respondeu Juju num fiozinho de voz. Nina ficou chateada, mais porque odiava ser contrariada do que por qualquer outra coisa. No fundo, sabia que Juliana estava coberta de razão. À primeira vista, nem mesmo ela própria achou que visitar o velho casarão abandonado fosse uma grande ideia. No entanto, era o lugar mais estranho que havia na cidade e podia apostar sua preciosa coleção de CDs nisso. Se havia coisas estranhas espreitando pelas redondezas, com certeza o casarão daria um belo esconderijo. E digo mais, se fosse você, tratava de esquecer essa maluquice. Se a tua mãe te pegar por lá, vai te botar de castigo pro resto da vida. Tudo bem, sem crise. Eu me viro. Tchau, disse a garota e bateu o telefone na cara da outra, sem querer ouvir mais nada. Tchau pra você também, sua chata, respondeu Juliana, falando com ninguém. Claro que a atitude raivosa da amiga fez com que ela se sentisse um lixo. A última das desertoras, a pessoa mais inútil e abjeta da face da terra. Enquanto Juliana bufava e escondia a cabeça no travesseiro, determinada a voltar a fazer o que fazia antes de ser brutalmente incomodada, Nina tomava uma decisão. Iria ao casarão de qualquer maneira. Antes só do que mal acompanhada. Não era isso que dizia o ditado? Decidiu que aproveitaria a manhã daquele sábado ensolarado para dar uma volta na praia e ver se descobria um modo de investigar o casarão. Na verdade, havia outro bom motivo para que Nina estivesse muito chateada naquele dia, além dos pesadelos da noite anterior e da recusa da amiga em ajudá-la com seus planos malucos. Aquele dia de outubro estava contaminado pela tristeza e pela saudade. E só havia um lugar no planeta onde Nina poderia se sentir melhor: a praia. Na cozinha silenciosa, tomou apenas um copo de leite como café da manhã.
Saiu de fininho porque não estava com vontade de falar com ninguém. Cruzou o jardim com passos firmes, sem deixar que nada a distraísse. E somente quando mergulhou os pés descalços na areia morna, sentiu que podia se deixar levar pelo redemoinho de lembranças queridas que ameaçavam sufocá-la naquela manhã. Perguntou-se quantas vezes não fizera aquele mesmo percurso de mãos dadas com seu querido avô? Impossível lembrar quantas vezes eles haviam nadado naquele mesmo mar de águas claras, procurado conchinhas e feito castelos naquela areia branca. Muito mais fácil era contar cada dia vivido durante aquela longa e dolorosa ausência, que, enfim, completava seu primeiro ano de aniversário naquele ensolarado dia de outubro. No passado, outubro e novembro tinham sido os meses preferidos de Nina e seu avô. Eles gostavam porque, apesar do calor já ser grande, ainda não havia chegado o verão, quando cada trechinho de areia teria que ser disputado à tapa com o verdadeiro enxame de turistas que invadiriam seu paraíso particular. Aquele dia inaugurava o primeiro mês de outubro em que Nina não teria a presença alegre e familiar do seu amado companheiro de brincadeiras. Naquele breve instante de reflexão, Nina percebeu que, com a morte do avô, um ciclo de sua própria vida também terminava. A história de sua infância, despreocupada e sonhadora, se encerrava. Os dias de faz de conta, alegria pura e riso frouxo tinham ficado para trás. Finalmente, Nina havia descoberto a dor da perda e vivera dias de infinita tristeza e desencanto, já que seu personagem favorito não podia mais tomar parte na divertida história de sua vida. Botou os olhos no horizonte, desfrutando a ilusão de que era a imensidão do mar azul que embaçava sua vista, em vez da corrente de lágrimas salgadas que eles vertiam. Que saudade, vozinho querido! Queria tanto que estivesse aqui comigo, lamentou-se a garota, sentada na areia, balançando o corpo para frente e para trás, imitando sem perceber o ritmo das ondas que vinham quebrar na areia junto a seus pés. Foi então que ela ouviu um ruído bem alto e, alarmada, virou o rosto rapidamente para trás, a fim de descobrir do que se tratava. Deu de cara com um enorme pássaro pousado no galho mais baixo de uma árvore próxima. Era um enorme bem-te-vi. Eles se encararam por um longo momento, tempo suficiente para que Nina reparasse na beleza do bichinho enflumado e no jeito meio cômico com que ele virava a cabecinha branca e altaneira, enfeitada por uma lista negra. Observou seu corpo acinzentado, forte demais para um passarinho. Notou o peito grande e amarelo, se enchendo de ar, estufando como um balão. De repente, "Bem te vi!" gritou o bicho a plenos pulmões, quase matando Nina de susto. "Ai, que bicho mais doido!" A menina deu um pulo para trás. Depois começou a rir do susto que levara. E pela cara de gaiato do passarinho, ela podia quase jurar que ele tinha feito aquilo de propósito. "Vem cá, seu danadinho!" chamou ela, esticando a mão. Em vez de voar para longe, como seria de se esperar, o passarinho pousou num monte de areia que estava bem à sua frente e repetiu sua cantoria. "Bem te vi! Bem te vi! Bem te vi!" Nina riu novamente, animada com a demonstração de coragem daquele sujeitinho emplumado. Em seguida, como se já tivesse cumprido sua missão, o pássaro levantou o voo e sumiu no meio do arvoredo. Pronto. Num momento mágico, a tristeza recebeu um chacoalhão da alegria, sendo obrigada a ir chatear em outro lugar. Assim, como fruto desse encontro especial, Nina percebeu que precisava seguir o exemplo do passarinho e continuar com seu voo, mesmo sabendo que, dali para frente, ele seria bem mais solitário. Decidiu
que já era hora de parar com as lamentações e começar a agir contra as coisas que a incomodassem. De repente, ela se lembrou do motivo que a levara para aquele passeio. Queria ir até a ponta da praia para observar de perto o velho casarão abandonado em paz. Nina seguiu caminhando sem pressa, desfrutando da brisa que vinha do mar. Quando finalmente chegou, tomou por assento uma pedra grande e chata, esculpida pelo constante e milenar bater das ondas nos rochedos da encosta. Lá em cima, pendurado entre as brumas da montanha, ela avistou o famoso casarão que havia sido construído nos tempos idos do Brasil Imperial. Nina se pegou pensando como teria sido possível realizar tal proeza, numa época em que as coisas eram tão difíceis. Como conseguiram dependurar no alto do despenhadeiro uma casa tão soberba? Pensou nas pessoas, provavelmente escravos, carregando aquelas pedras enormes no lombo dos burros de carga, cavando as fundações da construção na rocha maciça, convertendo em toras de madeira as árvores centenárias da floresta nativa. Enfim, devia ter sido um verdadeiro trabalho de titãs. O resultado continuava majestoso, mesmo depois de passado tanto tempo. No alto do imenso sobrado havia uma placa que informava orgulhosamente para a posteridade o ano de sua construção, 1846. Lembrava-se vagamente de ter ouvido em alguma aula de história que ele pertencera ao manda-chuva da cidade. Na época, um português de péssima fama chamado Dom Felipe de Cascais. Nos bons tempos, Nina e seu avô adoravam contemplar o pôr do sol daquele ponto da praia e sempre incluíam uma paradinha para observar o velho casarão. Ficavam ali sentados juntinhos, como ela fazia sozinha agora, e ele inventava histórias engraçadas e estapafúrdias sobre o passado do sobrado de aparência imperial. Deve ter sido a casa de algum gigante, dizia ele em tom de troça. Do contrário, para que precisariam de portas assim tão altas? E devia ter um coração de pedra também. Repare, não há nenhuma flor em seu jardim. E Nina, com súbito prazer, relembrou o som da gostosa risada que costumava acompanhar seus gracejos. Numa coisa, ele tinha razão. Tratava-se de um sobrado enorme, construído no genuíno estilo colonial português. Enfeitando a fachada, havia uma sequência de várias portas que se sucediam, todas com mais de 2 metros de altura. Parecia mesmo ser a casa de um gigante. Nina não resistiu ao impulso de contá-las. 1, 2, 3... e encontrou 9 portas de madeira maciça na fachada do andar térreo. Na fachada do pavimento superior havia mais 9 portas-balcão, que também faziam as vezes de janelas e eram adornadas por diminutas varandas, do tamanho aproximado de um passo de criança. Projetando-se para fora da fachada, cada pequena plataforma tinha como proteção um guarda-corpo de ferro, delicadamente torneado pelas mãos de algum hábil artesão. Na cobertura, havia ainda um último pavimento, bem menor que o restante, onde a menina contou mais 3 portas-janelas e suas respectivas varandinhas gradeadas. A casa era toda branca e as portas, janelas e grades deviam um dia ter sido azuis. Agora estava tudo desbotado e enferrujado de dar dó. Nina reparou novamente na janela, naquele último cômodo, encarapitado no alto do casarão. Estava imaginando o visual deslumbrante que teria a pessoa que tivesse morado lá, quando teve a nítida impressão de ver a sombra de alguém contra a janela. Parecia um vulto feminino, mas quando ela firmou a vista para tentar enxergar melhor, puf, quem quer que fosse já tinha desaparecido.
Sentiu um arrepio gelado percorrer sua espinha e, instintivamente, deu alguns passos para trás. À volta do casarão, havia uma pequena praça calçada com grandes pedras irregulares e que terminava à beira do precipício, protegido por uma muralha baixa, também feita de pedra. Nina notou que, meio camuflados em nichos na borda da mureta, havia 4 pré-históricos canhões de bronze, prontos para darem as boas-vindas aos invasores que chegassem por mar. De certo, teriam a intenção de fazer a defesa da costa contra os eventuais ataques de piratas que por acaso se aventurassem por aquelas paragens. Só tem um problema. Como se vai até lá? Perguntou em voz alta, falando sozinha, sentindo agulhadas de dor no pescoço de tanto ficar olhando para cima. Deve haver um jeito qualquer, porque afinal de contas, aquilo um dia foi a casa de alguém importante, pensou Nina com seus botões. No entanto, olhando lá de baixo, a casa de alguém mais parecia uma inatingível fortaleza medieval. Decidiu que precisava chegar mais perto para ver melhor. Recomeçou a andar, dessa vez tomando a direção da montanha. E somente quando quase deu de cara com a parede de pedra é que viu o que procurava. Uma pequena escada encravada na rocha, cujos degraus se perdiam de vista na íngreme subida da encosta. Quem procura, acha. E deu um pulinho de contentamento. Agora estava diante de uma dúvida atroz. Subir ou não subir? Sem querer, imaginou a cara de horror de sua mãe caso a pegasse escalando a escadinha daquele despenhadeiro. Depois, balançou a cabeça para afastar o pensamento inconveniente, encheu o peito de ar para tomar coragem e se preparou para a escalada. Ainda estava parada no segundo degrau quando percebeu que as sandálias de plástico que escolhera para ir à praia não serviam para fazer escaladas. Elas teimavam em escorregar no limo verde que se acumulara sob os degraus perpetuamente úmidos pela maresia. Enquanto decidia se devia continuar subindo, galgou mais um lance e depois sentou. Sentiu o vento zunindo, causando um ligeiro arrepio em seus ouvidos. E mesmo sem querer, seu cérebro multiplicou esse incômodo pelo incontável número de degraus que ainda restavam subir. Seu coração começou a bater meio descompassado dentro do peito. Nisso, ela se atreveu a dar uma olhadinha para baixo e não gostou nadinha de ver como o chão ia ficando distante à medida que subia. Ignorando teimosamente todos esses apelos racionais que a mandavam desistir, ela continuou subindo, até que o destino lhe deu o golpe de misericórdia. Num relance, Nina viu que havia uma centena de pequenas baratas, amarronzadas e nojentas, entrando e saindo das ranhuras da montanha, todas passando a apenas alguns centímetros de seus pés. Num átimo, lembrou que tinha um pavor mortal às baratas. "Socorro!" gritou, mesmo sem perceber, para imediatamente descer, ou melhor dizendo, despencar pela escada abaixo. Caiu no chão como uma jaca madura, mas teve a sorte de ter toda aquela areia fofa para amortecer sua queda. "Droga! Arranhei meu joelho. Covardona! Laura Croft de Araque!" resmungou a coitada, massageando um machucado na perna, já que não podia fazer o mesmo por seu ego desapontado. Desanimada, voltou a olhar para cima, imaginando que seu plano estava indo por água abaixo, quando teve uma ideia que seria brilhante se não fosse apenas óbvia. "Claro, tapada! Como não pensei nisso antes?" Lembrou que aquela escada não podia ser o único acesso ao casarão. Tinha que haver em algum lugar uma porta oficial de entrada, e muito provavelmente estaria localizada no lado oposto ao da praia.
teria que estar à beira da estradinha que descia a montanha em direção à cidade. Para chegar lá, Nina certamente teria que dar mais uma bela caminhada, mas pelo menos não correria o risco de quebrar o pescoço naquela escalada. Decidida, saiu andando pela praia, até quase dar uma volta completa na montanha. Então, alcançou a estradinha, foi até o topo e, quando já estava quase botando os bofes pela boca fora, finalmente encontrou o que restava da entrada, semi-encoberta pela Mata Atlântica. Ai, até que enfim, murmurou a coitada, esbaforida e quase sem ar. À maneira de um cachorro xereta, botou a cara entre as grades do grande portão de ferro enferrujado para poder olhar lá dentro. Reparou que, diante do portão, havia um imenso chapéu de sol, rodeado por uma pequenina praça enfeitada por floreiras há muito vazias, tendo 2 bancos de pedra por sentinelas. Que beleza de árvore! Deve ser muito velha para ter ficado desse tamanho, admirou-se a garota, fitando o gigante centenário que projetava sombras por toda parte. Ao tentar abrir o portão, notou que havia um enorme cadeado enferrujado, prendendo uma grossa corrente. Trancado, claro, concluiu algo decepcionado. Depois de tanto esforço, não lhe parecia justo ter que se contentar em ficar do lado de fora. Orgulhosa, começou a imaginar o que diria a amiga Juliana, desdenhando de seu feito heróico. Quem mandou ser enxerida? Eu te avisei para não ir lá. Perdeu a viagem? Bem feito. Isso nunca. Tem que haver um jeito de entrar nesse museu, resmungou a peste, discutindo com seus próprios devaneios. Na verdade, o medo de nadar tanto para morrer na praia estava impedindo a pobre garota de pensar racionalmente e perceber os enormes riscos que corria com aquela visita desmiolada. E se porventura houvesse lá dentro um enorme e raivoso cão de guarda? Ou se aparecesse um zelador mal encarado exigindo explicações sobre aquela invasão? E se ela desse de cara com algum bandido que estivesse usando aquele lugar abandonado como esconderijo? Os perigos possíveis eram tantos que, para poder ignorá-los melhor, ela simplesmente decidiu que não pensaria mais no assunto. Nina preferiu andar furtivamente, mantendo-se rente ao muro que contornava a propriedade, enquanto procurava por uma abertura qualquer. Já ia desistir quando viu uma rachadura na parede e ficou muito satisfeita ao constatar que, se prendesse a respiração e entortasse o corpo como uma mulher elástico, talvez conseguisse passar para o outro lado. Yes! Consegui! Gritou, triunfante, com sua nova proeza. Nina olhou ao redor e ficou maravilhada. Parecia que havia entrado no túnel do tempo e voltado para a época do Brasil Império. A grande árvore, a praça, o casario, tudo, enfim, naquele lugar sombrio, parecia estar congelado numa dobra do passado. Não pôde resistir ao impulso de correr para a murada e finalmente ver do alto da montanha a paisagem que estava acostumada a contemplar ao rés do chão. Imaginou que se sentia como uma lagarta que, uma vez liberta de seu inconveniente casulo, enfim pudesse lançar-se às alturas, bailando com as asas de uma bela borboleta. Debruçada sobre a murada, Nina contemplou com um olhar renovado aquela amada paisagem. Aproveitou para dedicar a beleza daquele momento ao avô tão querido, e mesmo sem querer, sentiu novamente uma pontada de dor a assaltá-la. Fez um breve pedido para que Deus o protegesse e guardasse no céu, que era o lugar onde ele merecia estar. De repente, ouviu um sussurro, como se alguém lhe falasse bem junto ao ouvido. Quem te deu permissão para entrar aqui? Perguntou uma vozinha zombeteira. Nina quase torceu o pescoço,
tão rápido se virou para trás. Porém, não foi rápida o bastante. Quando novamente olhou em torno, viu que estava completamente sozinha e que não havia nenhum movimento ao seu redor. Ao contrário, estava tudo tão quieto e parado que ela teve a impressão de que nada se movia, nem mesmo as folhas nas árvores. No entanto, antes mesmo que Nina pudesse pensar melhor a respeito daquilo, suas pernas decidiram assumir o controle da situação e saíram correndo o mais rápido que podiam. E só pararam de correr quando haviam colocado sua dona a salvo, exatamente do lado de fora do muro. Como saldo do tremendo susto que levara, seu coração parecia que ia saltar pela boca. A cabeça doía como se 1000 agulhas a espetassem, e suas pobres e heróicas pernocas tremiam como varas verdes. Ainda operando no piloto automático do kit básico de instinto de sobrevivência, Nina seguiu trotando o mais rápido que pôde até alcançar a estrada. Entretanto, apesar de todo o medo que sentia, ao passar diante do portão de ferro, ela não conseguiu resistir ao impulso de dar uma última espiadela. O que viu reaqueceu seu sangue com raiva e quase a fez dar meia volta. Sentado num galho razoavelmente alto do velho chapéu de sol, havia um garoto sorrindo maliciosamente para ela. Tinha estampado em sua cara de pau um sorriso gaiato, do tipo facilmente reconhecido como o do gato que acabou de comer o rato. Com o sangue fervendo, ela se preparava para voltar lá e dizer meia dúzia de desaforos para aquele garoto safado, quando se lembrou daquela voz desagradavelmente sinistra sussurrando em seu ouvido. Somente o fato de se imaginar novamente sozinha debaixo daquela árvore na companhia de Deus sabe lá quem, fez com que suas pernas assumissem outra vez o controle da situação. Lá foi ela, correndo com uma destrambelhada estradinha abaixo, só pensando em chegar à cidade o mais rápido possível. Pena eu não ter asas para cair fora daqui, desabafou a menina, falando com o vento que zunia em suas orelhas. Olá pessoal, não se esqueçam de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal Letras Brasílias aqui no YouTube. Compartilhe com seus amigos e amigas para que nosso conteúdo possa chegar a quem precise dele. E se tiverem dúvidas, escrevam nos comentários para eu poder responder para vocês. Até o próximo capítulo. Tchau! Titãs, na mitologia grega, constituíam uma família de gigantes. Foram os filhos de Uranus, céus, e Gaia, que quer dizer terra, e começaram uma guerra para dominar o próprio pai. Porém, foram vencidos pelos filhos de Cronos, que é o tempo, sendo que Zeus estabeleceu seu domínio sobre seus irmãos. Vitorioso, dividiu o poder sobre o mundo em 3 partes. Ele governaria o céu, Poseidon, o mar, e Hades, o mundo subterrâneo, dito dos mortos. Lara Croft, arqueóloga, lutadora e aventureira de filme de ação norte-americano, baseado em heroína dos quadrinhos. Mulher Elástico, personagem do desenho animado Os Incríveis, dotada com o superpoder de esticar-se de forma espetacular. Yes, quer dizer sim em inglês, atualmente muito usado para expressar entusiasmo.